Oi, tudo bem? Olha eu aqui, mais um capítulo da minha história. Esse capítulo é muito especial para mim, que foi quando eu cheguei em Recife, quando eu comecei a conhecer os meus amigos de Recife, onde eu montei a minha primeira casa como dono mesmo, sozinho. E antes de falar dessa história, desse capítulo, eu queria agradecer ao pessoal de Recife, o pessoal da minha família que tem assistido aí, que eu acho que é só eles mesmos que assistem. E falar que muitas sugestões vieram de eu deveria ter uma produção melhor, deveria estar me movimentando, andando, colocar algumas fotos, mas eu não vou fazer isso porque senão o dia que eu for num programa de TV o pessoal fizer um Esta é Sua Vida, eles não vão ter trabalho nenhum. Não, deixa eles ter um trabalhinho aí. A ideia desses vídeos é ser uma coisa mais informal mesmo. E o que importa é o conteúdo que está nele, gente. Vamos lá. Então lá. É, quando eu cheguei em Recife, que a gente estava de passagem lá, a gente acabou alugando um espaço lá onde seria a Showbiz de Recife. E logo depois que a gente alugou lá, isso a gente já ainda estava de férias lá. A gente definiu, a gente voltou para Jacareí e definimos que eu iria voltar para Recife para montar a casa e o Luiz ficaria cuidando da Showbiz de Jacareí. Bom, enfim, esse período de até a casa ficar pronta, a casa inaugurou no comecinho de janeiro de 86. Nesse período aí, até a inauguração, finzinho, acho que eu não estou muito certo se foi fim de 85 ou começo de 86. O Luiz ficou cuidando e eu fiquei lá. Quando foi para inaugurar a casa, o Luiz veio para Recife, quem ficou cuidando da Showbiz de Jacareí foi o meu saudoso irmão, o Ivão, o Ivo. Pô, eu não quero nem falar do Ivo agora, porque não é o momento. Vamos concentrar na história de Recife. É, mas o Ivo vai aparecer muito na minha história. Ele, ele faz parte da minha história. E aí o Luiz voltou para a inauguração. A gente inaugurou a Showbiz de Recife. Vocês não fazem ideia do que aconteceu lá. Meu, a casa cabia, sei lá, 400 pessoas e a gente abria de terça a domingo. A gente abria num esquema de bar balada, que nem existia lá. E lotava de terça a domingo. A coisa era de um jeito que o povo ficava tinha uma grade na frente. Teve um dia que o pessoal arrancou a grade para poder entrar. Era uma coisa de louco. E nesse capítulo da Showbiz, algumas coisas aconteceram, era muito legal. Logo depois que a gente começamos a ganhar um dinheiro lá, eu tinha muita vontade de conhecer os Estados Unidos. Então, eu tive a oportunidade de passar um fim de semana nos Estados Unidos, a minha primeira viagem dos Estados Unidos, que para mim foi muito legal. Depois eu voltei, eu fui de excursão, tal, a gente voltou, aí começamos a trabalhar, tal, continuamos a trabalhar, tal. Mas uma coisa aconteceu muito chata, muito ruim lá. Quando chegou mais ou menos no mês de março, a casa tinha 2 meses de aberto. Tava muita gente, muito sucesso, o assédio era muito grande. O Luiz virou para mim e falou: olha, o negócio é o seguinte, eu estou muito estressado. E eu na casa, eu fazia. Eu era o DJ e eu era meio que eu gerenciava a noite. E o Luiz, a função dele era cuidar de compra e durante a noite administrar a parte. Enquanto eu estava na cabine, ele ficava durante a noite administrando os problemas da noite. O Luiz chegou para mim e falou: olha, o negócio é o seguinte, eu estou com muito estresse, olha, eu vou ficar um tempo sem trabalhar aqui. Falei, mas como assim? Não, não tô legal, eu devo estar com algum problema, eu não estou muito legal, eu vou ficar, eu não quero trabalhar. Sabe, eu tô com.
Falei, tá bom, então, dá uma descansada então, eu deixo que eu cuido de tudo. Aí eu fazia a compra, eu cuidava abrir e fechar a casa, eu fazia tudo. E o Luiz ficava na noite só bebendo e saindo com as meninas. Bom, passou uma semana, passou 15 dias, passou um mês e nada desse estresse acabar, né? E passou 2 meses e passou 3 meses e nada do estresse acabar. Aí eu falei, pô, para aí. Não, 3 meses não dá, né? Muito estresse pro meu gosto. Aí quem tá estressado agora sou eu. Aí eu cheguei pra ele e falei, olha, Luiz, é o seguinte, bicho, já deu pra você desestressar 3 meses e a casa bombando. Mas bombando de um jeito absurdo. Falei, olha, é o seguinte, eu vou dar uma viajada, vou para os Estados Unidos, vou passar uns 15 dias lá e você toma conta da casa. Agora quem vai tirar um descanso sou eu. E fui viajar para os Estados Unidos e passei uns 15 dias lá e voltei. Isso já foi a minha segunda viagem para os Estados Unidos. Enfim, quando eu voltei, eu senti que a coisa já não estava muito legal entre a gente, sabe? E a showbiz bombando. Bom, tocamos aquele ano ali até 87. Quando chegou em 87, mais ou menos, eu, ele começou a meio que fazer corpo mole. Ele não fazia compra direito, ele meio que largando de mão mesmo, entendeu? Eu falei, não, cara, assim não vai dar certo, eu vou acabar perdendo o meu negócio. Peguei e falei, olha, o negócio é o seguinte, ou você compra a minha parte, ou eu compro a sua. Se você disser que compra a minha parte, né, melhor, eu vou fazer o seguinte, você fala o preço. Esse preço que você falar, se eu achar que é legal, eu vendo por esse preço para você. Você diz o preço. E eu fico com a opção de compra. Se eu achar que o preço é bom, eu compro de você e a gente acerta. E ele disse um preço lá na época, era 20 alguma coisa. Eu não tinha esse dinheiro, obviamente. Peguei o avião, falei, não, eu vou para São Paulo e vou ver se eu levanto esse dinheiro. Eu vim aqui e fiz um empréstimo no Banespa. Meu pai que abalizou e tal. Vamos dizer, na época eu tinha feito ele queria receber à vista, ele não queria. Mas tem um negócio aí nessa história. Uma semana, uma semana antes de eu dar esse checkmate nele, a gente tinha um segurança que era um malandro, ele vivia roubando a gente descobriu que ele roubava. O pessoal dava um dinheiro para ele, ele deixava o cara entrar de graça, entendeu? E a gente pegou ele no pulo. Pegou ele no pulo, aí eu falei, olha, tem que mandar embora fulano. No fim da noite, o escritório ficava no fundo, em cima da coisa, eu falei, olha, eu vou subir para fazer o fechamento, você manda embora o fulano e pega uma declaração dele dizendo, paga o que ele tem de receber e pega uma declaração dele dizendo que a gente não deve mais nada para ele, porque ele era freelancer e tal. Ele falou, não. E a gente descobriu que esse cara é ex-presidiário. Olha só. Falei, tem que mandar o cara embora. Aí eu tô lá fechando o caixa, aí sobe o Luiz. Falei, e aí, acertou com o cara? Falei, não, acertei. Falei, mas pegou a declaração dele? Não, não precisa, o cara falei, o cara é bandido, como é que o cara é brother? O cara é bandido, mas não, deixa comigo, eu me responsabilizo. O Luiz falou, tá bom. Bom, aí a gente passou uma semana, eu dei esse checkmate nele e vim para São Paulo, peguei o dinheiro e voltei. Aí ele já meio que já entrou de férias, ficou na casa do Valdir, que era esse amigo nosso, ficou lá. No dia que ele foi para lá para receber a última parcela,
No último, que ele foi para receber a última parcela, chegou, junto com ele, chegou o cara do correio, intimação, ação trabalhista. O cara que ele falou que, não, deixa comigo, é minha responsabilidade. A hora que chegou a ação que eu abri, eu falei, olha aí, você não falou que você ia se responsabilizar? Tá aí. O cara botou a gente na justiça. E agora? Ele pegou o papel e falou, não, deixa que eu me responsabilizo. Bom, falei, pô, pelo menos isso, né? O cara assumiu que ele fez o erro, ele fez o erro. Bom, e na hora que eu peguei o papel e dei para ele falou, eu me responsabilizo. Eu nem cheguei a ler a data de audiência, nada disso. Bom, passaram-se 3 meses. Tô eu lá na New Hits, da Showbiz. Depois eu vou contar como a Showbiz virou New Hits. Chega um oficial de justiça. Ó, eu vim penhorar as coisas aqui. Penhorar como? Não. É a causa trabalhista tal. Nessa altura do campeonato, o Luiz já estava em São Paulo. Ele já tinha pegado o dinheiro e vindo para São Paulo. Aí eu quase tive um ataque, né? O cara queria penhorar os ar-condicionados lá. Falei, quer penhorar? Então penhora e depois eu liguei pro meu advogado e ele falou, Dival, não tem o que fazer, deixa o cara penhorar, depois a gente vê o que aconteceu. Bom, resumo da parte publicada. O Luiz não foi na audiência e o cara ganhou revelia. Revelia significa que ele ganhou tudo que ele pediu. Na época ele pediu, só para você ter uma ideia, eu comprei a casa por 20 alguma coisa, a causa dele dava 10, ou seja, a metade do valor que eu tinha pago pela casa. Tá bom. Liguei pro Luiz em São Paulo, falei, puta, meu, você não foi na audiência, jogou revelia, o cara ganhou a ação. Falei, meu, e agora? Ele falou, não, faz o seguinte, me liga amanhã, eu vou conversar com o meu advogado e vou ver o que dá pra gente fazer. Falei, tá bom. Falei, nessa hora eu já falei, putz, vou ter que morrer com metade dessa conta por conta de o cara ser um irresponsável. No dia seguinte, ligo eu pro Luiz. Falei, e aí, cara, como é que nós vamos fazer agora? O cara ganhou. Ele virou para mim e falou, olha, eu conversei com o meu advogado e ele disse que eu não tenho nada a ver com isso. Eu falei, como não tem, cara? Você que mandou o cara embora, não pegou declaração, não foi na audiência, julgou revelia. Cara, faz o que você achar que deve fazer. Esse era um amigo meu, que, pô, trabalhou comigo 10 anos. Imagina só. Além da decepção de ter perdido um amigo, eu tive o problema, porque eu tinha uma conta de metade do valor que eu tinha pago na casa para pagar. Liguei pro meu advogado falou, Edvaldo, eu vou tentar falar, mas pô, o cara tá com a causa ganha com tudo penhorado. Dificilmente ele vai fazer acordo. Enfim, meu advogado conseguiu um acordo para dividir em 6 vezes, eu acho que a causa. Cara, eu me ferrei para poder pagar esse cara. E o nosso amigo Luiz, canalha, que ele me ouça, se é que ele um dia vai ficar sabendo desse vídeo, ele teve uma atitude canalha. Perdeu um amigo, com certeza, mas eu acredito muito no que, num primeiro momento a gente fica com raiva, desejo, quero que ele se foda, quero que ele se ferre. Tá. Hoje eu só desejo que ele tenha o que ele merece. Se ele merecer ser feliz, que ele seja. E se o universo conspirar para que ele pague o que ele fez, ele vai pagar. E não vou ser eu que vou fazer ele pagar. O universo vai conspirar para ele pagar. E isso, lógico que me detonou por dentro e detonou por fora, mas eu consegui superar isso aí. E aí, logo depois que eu consegui pagar a New Hit, a Showbiz, pagar essa causa trabalhista, pagar toda a conta, a Showbiz começou a entrar em declínio por conta da chegada da lambada tal. E lá no prédio da Showbiz eram vários
eu tinha embaixo do apartamento onde a gente morava no fundo, um salão lá. Eu falei, pô, eu vou criar uma casa onde as pessoas possam ir e não dançar só um tipo de ritmo. Aí até nosso amigo Raimundo brinca que lá tinha 50 ambientes lá, mas não é. O que eu fiz? Eu meio que criei uma casa com vários ambientes dentro de uma casa normal. E isso aí eu vou falar depois, porque já é o capítulo New Hits. Mas no capítulo Showbiz, eu tenho que falar de algumas pessoas que eu conheci lá, que trabalharam comigo lá, e eu não posso esquecer, que eu acho legal a gente mencionar. Algumas são Showbiz, outras New Hits, então eu vou começar falando aqui. Eu acho que são pessoas que fizeram parte dessa história. A, a Nancy, a Toinho, o Tostadinho, que era um segurança que a gente tinha lá, que era muito engraçado. O Manuel, que começou a trabalhar comigo e hoje está aqui em São Paulo, veio comigo de Recife para cá para montar outra casa, que isso é outra história. E na época eu era o DJ, e na Showbiz a gente inovou com várias coisas. Na época eu gostava de falar no microfone, e lá em Recife ninguém falava em microfone, DJ lá nunca falou em microfone. Então quando eu cheguei lá foi uma mudança. O pessoal, pô, cara chato, fica falando no microfone e tal. Além disso, a gente inovou também, porque como eu ia muito, eu tinha um amigo que ia muito para os Estados Unidos, e eu ia para os Estados Unidos, virava e mexia, eu dava uma escapada lá. Então a gente trazia muito disco, tinha muito lançamento naquela época. Quem lançava lá era a Showbiz mesmo, a Showbiz. Inclusive programas de rádio, a gente lançou muita coisa lá. Erasure, a primeira vez que tocou lá. Depeche Mode, isso aí, New Order, algumas coisas. Tem muita gente que diz que não foi, mas quem tocou lá e quem sabe que eu estou falando. E tiveram pessoas muito legais lá nessa fase, que embora não fossem da Showbiz, o JR da Overpoint foi um cara que estava indo sempre lá, Rogério Gibson, o Bigson. Então os DJs da cidade viviam passando lá pela Showbiz. E a Showbiz também inovou, porque foi uma das primeiras casas noturnas que tocava rock nacional, que lá em casa noturna não se tocava rock nacional. Então a gente inovou muito lá. Tinha o Moisés, que foi gerente lá, tinha a Ana, que acabou a gente namorando, que era irmã do Moisés, tinha, olha, tinha muita gente. Talvez eu vá me lembrar, talvez na hora que a gente estiver falando do capítulo New Hits. Mas no capítulo Showbiz eu queria dizer que, pô, a gente deu um tiro muito certeiro na Showbiz lá. E foi o primeiro bar balada de Recife, que a proposta era meio bar, mas na verdade era uma balada. Foi o bar balada que inovou em Recife, e a gente fez muito sucesso com a Showbiz lá. Algumas promoções que nunca ninguém tinha feito lá. A gente tinha a noite do Rick Astley, a gente fez com o lançamento, a gente tinha um convênio com as gravadoras muito forte, então fizemos o lançamento do Rick Astley, do LP do Rick Astley, e sorteamos uma passagem para Nova York para a pessoa que ganhasse assistir o show de Rick Astley. Será que a gente era forte? Não. Uma passagem com hospedagem, tudo pago para a pessoa ir lá assistir de camarote o show do Rick Astley. Um convênio com a gravadora inclusive arrumou um crachá. O cara que ganhou acabou indo mais tarde, então ele não pegou o show do Rick Astley, ele assistiu um outro show, Aretha Franklin, acho que ele assistiu, mas ele foi. Na época a gente fez uma parceria com a Panam. Olha que interessante. O cara ganhou, foi para Nova York. Quando ele estava em Nova York, a Panam quebrou. Imagina o cara com um bilhete da Panam, que tinha acabado de quebrar, e o bilhete dele era esse bilhete cortesia. Então ele não tinha comprado o bilhete. A sorte que o cara da agência deu uns pulos lá e conseguiu validar o bilhete dele para ele voltar dos Estados Unidos de Varig. Mas olha que sorte.
Mas foi dado, o cara foi, correu tudo bem, o cara voltou e deu tudo certo. Mas tiveram várias promoções que a gente fez lá. Essas são algumas que eu lembro. A gente tinha muito um contato com a Transamérica lá. E essa promoção chamou dólar premiado. O cara ligava na Transamérica e dava o endereço da agência de viagem e o telefone da Showbiz. Se ele dissesse o endereço da agência de viagem, o telefone da Showbiz, ele ganhava um cupom que era o dólar premiado, que ia para o sorteio que foi feito na Showbiz. Bom, esse capítulo eu acho que está legal, é isso aí. E no próximo capítulo já vem a New Hits, que é onde era a Showbiz e virou New Hits. A Showbiz durou em torno de 2 anos. A New Hits ficou mais 6 anos. Tem muita coisa para contar no próximo capítulo. Tá? Tamo junto! Tchau, tchau.